Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa segunda aula de português da semana. Eu vou começar corrigindo da página 74 à página 78, tá? Então, olha só, na página 74, inicia o nosso capítulo, né? Falando de internet, de tecnologias. Em seguida, vamos falar sobre as palavras incorporadas por causa dessa tecnologia, né? E o texto chama o nascimento da internet. Então, na página 77, questão 1. Observe as datas de criação da ARPANET e da internet e calcule há quanto tempo essas formas de comunicação foram criadas. Então, a ARPANET, 60 anos, que a conta é 2020, que é o ano que nós estamos, menos 1960, que dá um total de 60. E a internet tem 40 anos, que a conta seria 2020 menos 1980, que dá um resultado de 40. Tá? 40 anos. Então, ARPANET 60 anos, internet 40 anos. 2. Quem criou a ARPANET para quê? Foi criada pelo governo estadunidense, né, dos Estados Unidos, para servir de rede de pesquisa para o governo e algumas universidades. Essa é a resposta. 3. No início, apenas o governo americano e algumas universidades podiam usar a ARPANET, porque, na sua opinião, outras pessoas não podiam usá-la. Sua opinião, eu vou dar a minha, tá? Era propriedade do governo estadunidense e as pessoas não sabiam que ela existia. Somente o governo e as universidades sabiam da sua existência, tá? 4. Naquele contexto, quais eram as atividades realizadas com os computadores? Troca de informações e de e-mails, tá? 5. Quem criou a internet e qual o significado dessa palavra? Como eu já tinha falado, foi o governo dos Estados Unidos, né? E outras empresas criaram suas próprias redes, formando então uma rede de redes, que é a nossa chamada internet, uma rede de redes, né? 6. Atualmente, as possibilidades de uso da internet são variadas e, de acordo com o texto, já eram imaginadas por seus criadores. Na sua opinião, quais outras formas de usá-la eles poderiam ter imaginado? Essa é pessoal, a gente vai ter que pessoalmente conversar sobre isso, né? E aí, pessoal, como para casa, eu mandei esse texto aqui, ó, tá? Para que vocês fizessem interpretação. E isso não tem nada a ver com internet, é só interpretação de texto mesmo, tá? Vida dura, os donos da casa. Então, depois de ler, vamos responder. Escreva em qual cidade moram os 4 irmãos. Explique onde você encontrou essa informação. Eles moram na cidade de São Paulo e essa informação ela tá na fonte aqui, ó. Aqui embaixo, onde tem a fonte, né, de onde foi tirado esse texto, tá falando cidade de São Paulo, tá? 2. As crianças moram só com a mãe. Escreva quais informações do texto nos levam a esta conclusão. No texto tem a seguinte frase: o pai delas mora em Altamira, no Pará. Então isso faz a gente concluir que o pai não mora com eles, né? Se eles estão em São Paulo e o pai está em Altamira, no Pará, né? 3. O texto conta uma história de 4 crianças que precisam substituir a mãe. Responda: o que as crianças fazem no lugar da mãe? Se cuidam sozinhas, ajudam no serviço da casa e tomam conta dos irmãos menores, né? B. Por que as crianças precisam substituir a mãe? A mãe é diarista, né? Dá um duro danado fora de casa, então a mãe precisa trabalhar. E aí, quem fica com as crianças? Os irmãos vão cuidando um dos outros, né? A mãe precisa trabalhar duro. A mãe e o pai, que nem com eles moram, né? Por causa do trabalho, provavelmente. 4. O título do texto diz que os irmãos são os donos da casa. Marque a frase que explica esse título. A frase que explica, no caso de donos da casa, é porque eles são os proprietários da casa, não. Os irmãos são responsáveis pelos serviços domésticos, tá? 5. Acima do título aparece a expressão vida dura. Explique o motivo dessa expressão. É dura tanto para os pais quanto é dura para os filhos, porque os pais precisam trabalhar fora, né, para conseguir o sustento da família, precisam trabalhar também em casa, porque a mãe precisa fazer alguns afazeres domésticos que as crianças não podem fazer, ajudar na lição de casa, que aqui tá falando. E para as crianças também é complicado, porque criança, fazer o serviço doméstico, uma criança vigiar outra criança, não é fácil, por isso a expressão vida dura, né? 6. A característica principal que podemos usar para identificar Kátia é responsável, né? Tomar conta dos irmãos menores, ajudar nos serviços domésticos.
7. O texto lido é uma reportagem. Apresente uma informação que comprove essa afirmativa. Novamente, lá na fonte, né, que está escrito Folhinha, São Paulo, Folha de São Paulo, 8 de maio de 1999, página 4. Folhinha, para quem não conhece, é um caderno dedicado especialmente às crianças do jornal A Folha de São Paulo, tá? Então, Folhinha, por isso no diminutivo, porque é dedicado para as crianças, tá? Do jornal A Folha de São Paulo. 8. O texto inicia com a frase mãe é uma só. Transcreva a frase que justifica o uso dessa expressão. Então, no caso que eu coloquei, né, como é para transcrever, a gente copia exatamente como está no texto. Então, a frase é: ela faz a comida, ensina a fazer a lição de casa, cuida da gente. 9. Complete a cruzadinha seguindo as pistas abaixo, né? No caso, letra S e 2 S. Um S e 2 S. Qual o nome do objeto utilizado para varrer? Vassoura, com 2 S. 2. Qual o nome do acessório feminino em que se guarda batom, carteira, chaves, etc? Bolsa, com 1 S. 3. Que alimento o cachorro gosta de enterrar? Osso, com 2 S. 4. Como se chama o bichinho de pelúcia que as crianças adoram? Urso, com 1 S. 5. Qual a flor cujo nome lembra o astro-rei? O astro-rei seria o sol, então a flor girassol, com 2 S. 6. Como se chama a dança tradicional em casamentos, formaturas, etc? Valsa, com um S só. Combinado? Aí, pessoal, vocês vão fazer da página 85 à página 87, né? Que vai falar sobre estrangeirismos. Vou mostrar para vocês. A gente vai pular algumas folhas, porque essas folhas vão entrar em produção de texto, tá? Então, vai falar de estrangeirismo. O que seria isso? Tem muitas palavras, principalmente com relação, né, de informática, tipo mouse, software. Essas palavras, elas não são da língua portuguesa, né? Elas são palavras estrangeiras e que foram absorvidas pelo português. Nós falamos muito, por exemplo, personal stylist, shopping e várias outras. Então, eu separei um vídeo de uma professora chamada Tereza Cristina, que fala muito bem sobre isso, dá vários exemplos, explica muito bem. Então, vocês assistam com atenção e façam depois as atividades, tá bom? Beijo, até a próxima!